Beleza. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês da apostila, para a gente trabalhar aqui. Se eu olhar para baixo, é que eu estou vendo a minha imagem aqui no celular para ver se está. Se alguém se tiver curioso para saber quem é o Mário, sou eu, tá? Só por curiosidade aqui. Tá, então beleza, vamos lá. Primeiro, a equação de primeiro grau. Alguém tem alguma dúvida de outra aula que queira tirar antes de eu começar? Alguma coisa, alguma questão queira falar aí? Se não tiver, a gente já vai direto para o que interessa. Então, vamos lá. Equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, como o próprio nome diz, ela tem como o maior expoente de x o número 1. Tá? Então, o expoente de x é o número que está aqui em cima do x. Lembrem de potência. Então, o expoente é o número que está em cima. Tá? Então, uma equação característica de primeiro grau, ela tem um a e um b. O a é o termo que acompanha o x. E o b é o termo independente, que a gente chama, ok? Termo que está sozinho. Pode ser o zero ou pode ser um outro número. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau. X mais 8 igual a 10. Tá? Essa equação ela é uma sentença aberta, tá? Por enquanto. Para tornar essa sentença verdadeira, eu teria que achar um único valor de x que eu coloque aqui para que a soma com 8 dê 10. Tá? Então, aí vira uma identidade. Ó. O 2 é o número que eu somo com 8 para dar 10. Então, 10 é igual a 10, obviamente. Então, isso a gente chama de identidade. Ok? É um monte de coisinhas que não vão levar a lugar nenhum. O ponto que eu quero chegar, a resolução de uma equação do primeiro grau. Tá? A equação do primeiro grau, que vocês precisam saber, se ela é de primeiro grau, ela tem uma resposta só, uma única, ok? Então, por exemplo, vejam esse exemplo aqui, ó. X menos 5 igual a 7 menos 2x. Como vocês vão proceder para a resolução de uma equação de primeiro grau? Aí eu vou escrever aqui no meu papel, deixa eu mudar a minha câmera. Então vejam aí, na minha folha, ó, x menos 5 igual a 7 menos 2x. O primeiro passo é escolher um dos lados para a gente colocar todos os x. Tá? Eu vou escolher a esquerda, que é o lado mais comum. Então, esse 2x aqui, eu tenho que passar para a esquerda. Então, eu vou ficar com o importante dessa parte. Tá ruim a imagem? Deixa eu abrir aqui para eu ver. Ah, sim. Tá. Eu coloco no celular e não olho. Beleza. Opa. Melhor agora, né? Beleza. Então, primeiro passo. Eu escolhi para que fique todo mundo do lado esquerdo. Então, esse menos 2x eu vou passar para cá. Não esqueçam se eu tenho igual. Se eu vou mudar qualquer número do lado do igual, de um lado para o outro, eu tenho que trocar o sinal. Então, esse menos 2, quando vem para cá, ele vem mais 2. Então, fica x mais 2x igual. E esse menos 5, eu vou passar para o lado de lá. Então, eu escolhi que eu vou passar o número para o lado direito e vou passar a letra para o lado esquerdo. Então, esse 5, quando vem para cá, ele vai mais também. Então, 7 mais 5. Eu acredito que vocês já estejam bem familiarizados com esse tipo de coisa, não tem nenhuma novidade. Então, x mais 2x, quando não tem nada aqui na frente, é 1. Então, 1x mais 2x, eu fico com um total de
3x. Tá? Tá começando bem, tranquilo, mas isso já vai melhorar. Tá? Então, 7 mais 5, eu tenho 12. Agora, eu preciso isolar esse x aqui. Para isolar o x, eu preciso fazer esse 3 passar para lá. A operação que passa do lado do igual é sempre contrária da que ele está fazendo. Então, o 3 está multiplicando o x. Quando eu vou passar para lá, ele vai dividindo o 12. Ok? Então, x é igual a 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é 4. Então, o número que torna essa sentença verdadeira é o 4. Então, é a solução. Algumas vezes eles vão colocar a solução dessa forma. Conjunto verdade é 4. Entre chaves. Tudo bem? Então, recapitulando. Para resolver uma equação de primeiro grau, a gente vai isolar a variável que ele estiver falando, no caso do exemplo aqui, a variável x, ok? Sempre fazendo as operações contrárias quando eu passo do outro lado do igual. Fechou? Alguma dúvida em equação de primeiro grau? Aqui no livro estão todos os passos, tá? Tá. Se não tem nenhuma dúvida do primeiro grau, eu vou passar para a equação de segundo grau, assim. Aí é o que interessa mais para a gente, tá? Então, não. V é conjunto verdade, tá? É o número que torna a sentença verdadeira, é a solução. Algumas vezes eles podem colocar S de solução. Tá? O V aqui é de verdade, conjunto verdade. Tá? E aqui o S eu posso usar para solução. Ok? Claro que eu posso ter na conta uma variável V. Só para abrir a mente de vocês, eu não preciso ter sempre x aqui. Por exemplo, eu posso pôr aqui 5V menos 3 igual a, deixa eu ver, 12. Aí, qual que é a variável agora? A variável é a letra V. Então, fica 5V igual, passa esse 3 para lá. 12 mais 3, 15. E esse 5 que está multiplicando V, vai para o lado de lá, a operação contrária da multiplicação, que é divisão. Então, V igual a 3. Tudo bem? Ainda assim, eu vou pôr que o conjunto verdade é 3, ou solução 3. Tá? Esse V não tem nada a ver com esse, tá? Só para deixar bem claro. Fechou? Então, variável é a letra, tá? Beleza. Mais alguma dúvida? Tá. Agora, o que interessa? Segundo grau. É claro que a equação de primeiro grau vai cair bem mais, só que a de segundo grau, a de primeiro, na verdade, ela cai em vários exercícios, tanto de matemática quanto de física, tá? Até química, por exemplo. Regra de 3, por exemplo, é uma equação de primeiro grau. Agora, uma equação de segundo grau, ela já vai ter um exercício só para ela, tá? Então, por que ela é chamada de equação de segundo grau? Porque ela tem esse 2 aqui em cima, tá? Então, o 2, o expoente 2, a gente chama de quadrado. Então, x elevado ao quadrado. Por isso, uma equação de segundo grau também é chamada de equação quadrática, tá? Então, antigamente eles chamavam de quadrática.
ainda podem usar esse termo, tá? Então, se eles falarem uma equação de segundo grau, também podem usar o termo quadrática. Fechou? Então, ela tem sempre esse formato, ó. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Pode ser igual a zero, pode ser igual a algum outro número, tá? Mas ela sempre tem um número acompanhando o x quadrado, mais outro número com o x e mais outro número. O A, B e C são números, tá? A gente coloca assim porque pode ser qualquer número que ele quiser. Então, o que é importante de eu saber? O B e o C, eles podem ser zero, mas o A nunca pode ser zero, tá? Tanto nas equações de primeiro grau, quanto nas equações de segundo grau. Por quê? Se eu colocar zero aqui, vai sumir esse termo aqui. Se sumir esse termo aqui, não vai mais ser uma equação de segundo grau, tá? Então, o A, o termo que está acompanhando o x ou o x quadrado, depende da equação que a gente estiver falando, ele nunca vai poder ser zero, tá certo? Os outros podem, tá? O B pode ser zero e o C pode ser zero. Então, esses termos A, B e C que eu estou falando para vocês, eles são chamados de coeficientes, tá? Então, por exemplo, ó, essa equação aqui, menos 5x quadrado mais 7x menos 8 igual a zero. Eu consigo identificar o quê? Que o 5 negativo, o menos 5, é o coeficiente A. O 7 seria o nosso coeficiente B. O 7 positivo, obviamente. E o 8 negativo seria o nosso coeficiente C. Entenderam? Então, o A é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Isso é extremamente importante guardar, tá? O B é quem acompanha o x e o C é o número que está sozinho. E vejam a palavra que eu usei, é quem acompanha. Então, quando eu perguntar para você quem que é o A, é o número que acompanha o x. Muita gente coloca assim, que A é igual a menos 5x quadrado. Isso está extremamente errado. Não é o x quadrado, é só o 5. Para alguns de vocês, isso que eu estou falando pode parecer bem óbvio, tá? Mas muita gente erra. Então, eu vou falar mesmo. Quem se sentiu ofendido aí, me mande uma mensagem particular, falar, você é trouxa, mas é bom para vocês relembrarem. Então tá aí, ok? Agora, quando eu falo de uma equação segundo grau, ela pode ser do tipo completa ou do tipo incompleta. O que é uma equação completa? O nome diz, se ela é completa, ela tem os três coeficientes que não são zero. Por exemplo, essa daqui é uma equação do segundo grau do tipo completa, essa que eu estou mostrando aí na apostila. Tá? Por quê? Ela tem o A, tem o B e tem o C. Tá? Por exemplo, agora, essa outra aqui também é completa. O A vale 1, porque não tem nada na frente do x quadrado, então a gente considera o número 1. O B é menos 3 e o C é 6. Ela é completa porque tem os três termos. Essa segunda, ela tem o A valendo 2 e o B valendo menos 5. Mas não tem o termo C, que é o número sozinho. Se ela não tem o termo C, então o termo C é zero. Então ela é incompleta porque o termo C vale zero. Essa, o A vale 5, o B menos 10 e o C, opa, aqui tem um erro. Esse X não é para tela. Pronto, já arrumei. Então, ó, arrumei na apostila de vocês, façam um favor para mim de tirar o X, tá? Tem um X a mais. Tirem aí, risquem esse x. Ó. Então, 5 é o valor de A e menos 10 é o valor de C. Então, quem está faltando aí? Está faltando o B, porque o B é 0. Fechou? E aqui, o A é menos 3, o B e o C são 0, porque não tem mais nada. Ok? Então, o que é importante saber? Ela pode ser incompleta, mas o A, que é quem acompanha o x quadrado,
nunca pode ser 0. O B e o C pode. Tá? Inclusive, pode ser os dois. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida? Me digam aí. Senão eu vou prosseguir para raízes. Tá? Então, ó, uma equação do segundo grau, ela tem duas raízes. Ao contrário da equação de primeiro grau, que tem uma. Então, como a gente pode obter essas duas raízes? Duas formas. Pela fórmula de Bhaskara ou pela soma e produto. Vou começar pela fórmula de Bhaskara. Isso você já deve estar careca de saber, só tem que lembrar a fórmula, eu imagino. Então, vamos relembrar a fórmula. Na fórmula de Bhaskara, a gente tem duas partes. A primeira é o delta e a segunda é a equação em si, ok? Então, calma aí. Então, a primeira parte a gente chama de é o delta. O delta é chamado de discriminante. Ok? O delta discriminante da equação do segundo grau. Aí, eu estou escrevendo aí, vocês não estão vendo, né? Eu mudei a câmera errada. Calma aí. Então, o delta é o discriminante. Por exemplo, o delta vai informar para a gente se essa equação ela tem uma raiz, tem duas raízes, ou não tem nenhuma raiz real, tá? A câmera perdeu o foco de novo, né? Calma. Se precisa decorar a forma de Bhaskara, com certeza, absoluta, tá? Infelizmente. Se tem uma coisa de matemática que precisa decorar, é isso, tá? Se não decorou ainda, faz umas 20 cópias dela para 20 é pouco ainda, fica copiando até decorar. Então, primeiro o delta, que é o discriminante. Como que a gente obtém esse discriminante? A gente vai pegar o valor de b, elevar ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes c. Então, b quadrado menos 4ac. Tá? Vamos pegar um exemplo lá, daquelas que eu coloquei ali. Então, x quadrado menos 3x mais 6 igual a 0. Quando ela está nesse formato igual a 0, aí que eu posso usar a conta. Eu não posso fazer com a equação se ela tiver um número aqui. Tá? Eu tenho que passar esse número para lá primeiro, para depois fazer. Então, fazendo aí delta, seria o quê? O B. O B menos 3. Aí eu vou pedir para vocês tomarem muito cuidado com o sinal, tá? O B é menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. Não tem nada no A, é 1 vezes o C. O C, o número que está sozinho, no caso é o 6. Tudo bem? Então, vamos para as contas. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 6, 24. Então, 9 menos 24. Que vai dar 9 tira 24, dá menos 15. Ok? Daqui a pouco a gente vai tratar o que significa um delta negativo, tá? Tem uma consequência. Rick, eu não entendi essa. Você não entendeu que parte? A parte que eu substituí, que eu calculei o delta? Ó, então, vou repetir. O que vocês vão ter, o que você vai ter que fazer no delta antes? Você vai ter que pegar o valor, é sempre assim a fórmula, tá? B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o primeiro passo é você pegar uma equação. Então, está aqui a equação. Segunda parte é identificar nessa equação quem que é o A, o B e o C.
O A é quem acompanha x quadrado, lembra? Quando não tiver nada, é 1. O B é quem acompanha o x. E o C é o número que fica sozinho. Identificou essas três, você vai montar o delta. Então, o delta o que é? B ao quadrado. O B é menos 3, então fica menos 3 quadrado. A fórmula, menos 4, então menos 4 vezes o A. O A vale 1. Então, 4 vezes 1 vezes C. E o C vale 6. Então, 4 vezes 1 vezes 6. Daí que vem esses números. Ok ou não? Não entendi Ok. nada, professor. Ah, impossível. Quem falou? Andrei. Andrei, né? Andrei, eu não acredito. Que parte? Que você não entendeu? De onde veio os números? Vamos lá, vamos investigar. A fórmula, você entendeu? Entendi. Aqui, essa é uma equação que eu dei de exemplo, tá? Identificar o A, B e C, você sabe? Quando você tem a equação? Não. Então, pode ser isso. Então, você vai guardar na sua cabeça. O A é quem está com o x quadrado. Se ele vier vazio aqui na frente, você vai considerar 1. O B é o número que está acompanhando o x. Então, é o menos 3. E o C é o número que está sozinho, que não tem x. E aí, entendeu essa segunda parte? Sim. Ótimo. Aí você vai jogar esses valores na fórmula. Então, no lugar do B, você vai pôr o quê? Menos 3. No lugar do A, você vai colocar 1. E no lugar do C, você vai colocar 6. E aí vai fazer a conta. E agora? Entendi. Na verdade, isso é um jogo de trocar as letras pelos valores, tá? Então, vocês vão sempre trocar as letras pelos valores correspondentes. Agora, eu vou fazer a completa, tá? Incluindo a segunda parte. Ah, então tá, a gente tem que investigar. Você falou ok, que daí eu achei que você já tivesse entendido, palhaçada, né? Mas beleza. É meio confuso, vocês vão aprender bastante com a prática. Então, eu peço que vocês façam muitos exercícios. Tem bastante, acho que são 14 nessa aula. Então, façam todos que vocês vão acabar decorando, tá? Se ainda assim não decorar, eu vou passar mais exercícios, tá? Então, mas olha que maravilha. Continuando agora, eu vou pegar o exemplo da apostila. Então, no exemplo da apostila, a gente tem o seguinte: x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá aí. A nossa equação é dela que eu vou tirar tudo. Primeiro passo que vocês vão ter que fazer é identificar quem que é o A, o B e o C. Como aqui não tem nada na frente do x, é 1. Então, eu vou dizer que o A vale 1. Quem está de frente para o x sozinho é o menos 5. Então, eu vou dizer que o menos 5 é o B. E o número que está sozinho, que é o mais 6, é o termo C. Identifiquei as três letras, pronto, metade do exercício está feito, tá? Então, agora é partir para as duas fórmulas que a gente tem. A primeira é menos 4 vezes A vezes C, tá certo? Se travar a conexão aí, me fala que ele mandou uma mensagem aqui que a conexão está instável. Então, se der algum pau, vocês me avisam.
Então, montei a fórmula, identifiquei as letras, agora eu vou substituir a letra, cada letra no seu lugar na fórmula. Então, delta é igual. Quem que é o B? O B é o menos 5. Então, quando tem sinal negativo, eu coloco entre parênteses. Ao quadrado, porque estava B ao quadrado. Menos 4 é o da fórmula. Vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 6. Ok até aí? Beleza. Então, o delta agora é fazer as contas. Menos 5 ao quadrado, você já sabe decor, eu imagino, por causa da aula de potência. Então, menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Agora, cuidado com o sinal aqui. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Isso, então, dá 1. Então, quer dizer que o delta vale 1. Até aí, tudo bem? Ou alguém tem dúvidas? Recapitulando, eu identifiquei as 3 letras e substituí na fórmula. E fiz a conta. Agora, entra a segunda parte. A segunda parte é o seguinte, é onde eu obtenho a resposta. Então, x é menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. Não se assustem, a fórmula é simples. Ó. De novo, eu vou substituir. Lembrando que o b é 5 negativo. O Gabriel, o b quadrado é da fórmula, não fui eu. Isso daqui é feito já. Não é que ficou, ele é assim. Sempre ao quadrado, tá? Na fórmula do delta. Ela é fixa. Assim como essa fórmula também ela é fixa. Não é porque eu quero. Tá? Então, agora eu vou fazer a substituição de novo. Relembrando, D vale menos 5. O delta vale 1. A gente acabou de obter. E o A vale 1. Cuidado com o menos 5, tá? Eu vou concluir, daí eu volto ali. Então, aqui, x é igual. Cuidado que aqui está menos b. O que significa menos b? Que você deve trocar o sinal do b. Então, pega o b, era menos 5. Ele vai ficar 5 positivo. Calma que eu vou chegar aqui. Mais ou menos raiz de 1. Porque o delta, a gente acabou de descobrir que é 1. Eu já aceitei o Luca. Ele está aí, o Luca. Enfim. Dividido por 2A. E lembrar que o A vale 1. Qual é o... Tá, eu vou chegar. Cheguei agora, nessa parte, Gabriel. Por que esse mais ou menos? Porque você vai fazer a conta com com cada sinal. Um com mais, uma conta com mais e outra conta com menos. Porque lembrem que a equação de segundo grau ela tem 2 raízes. Uma vai ser obtida quando você faz o mais e a outra você vai obter fazendo menos. Então, 2 contas que vocês vão fazer aqui. Tá? E a gente abre assim, ó. Isso é um jeito de facilitar para vocês. Aqui eu vou fazer com mais e aqui eu vou fazer com o menos, ok? Então, como que fica? 5 mais, vou até forçar aqui o mais, ó. Raiz de 1, que é, vocês devem saber também, que é 1. A gente já estudou. E 2 vezes 1 é 2. Para acabar a conta, a gente faz
5 mais 1, 6. Dividido por 2, que dá 3. Quase não coube aqui. Ok? Agora, na segunda conta, mesma coisa, só que eu vou fazer com menos. Aqui, ó, menos. Então, esse mais ou menos significa que você vai fazer uma conta com mais e outra conta com menos. Tá? 5 menos 1, 4. Dividido por 2, que dá 2. Nath, na primeira conta, se depois do igual tiver um outro valor, não, calma, eu vou voltar, eu já respondo essa. Então, só para concluir aqui, obtivemos as duas raízes. Uma é o 3 e a outra é o 2. O que significa isso? Esses números, se eu colocar no lugar do x aqui da equação, ela dá 0, ela se torna verdadeira, ok? Tudo bem ou não? Então, eu vou dar a resposta agora. Verdade é 2,3. Eu separo as duas respostas por vírgula e pronto. Ou, se você preferir, solução é 2,3. São os dois valores que, colocados na equação, resultam zero. Agora vamos para as dúvidas. A primeira. Ué, mas ele está aqui. Eu vou tirar então o Luca da sala. Deixa eu ver. Eu estou vendo ele aqui na sala, né? Eu também estou achando. O Luca, se estiver vendo aí no... Bom, eu estou gravando a aula também, depois eu passo para ele. Então, de qualquer forma. É que se eu remover ele daqui, eu não sei se ele vai conseguir entrar de novo. Agora, deixa eu só responder aqui. Fala para o Luca que ele já está aparecendo. Eu não consigo entrar no chat aqui porque está no meu celular. Então, se alguém puder, fala para o Luca que ele aparece aqui. Então, para ele reiniciar o celular ou o computador e tentar entrar de novo. Então, a primeira dúvida eu acho que era do Rick. Deixa eu procurar aqui. A parte dos menos 5 ao quadrado, né, Rick? Então, menos 5 ao quadrado é eu fazer menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, 25. Se for essa parte aí. Tudo bem, Henrique? Era isso? O quadrado, ele na verdade, ele vem da fórmula. Então, você tem que fazer o quadrado, de qualquer forma, tá? Porque é b quadrado. Tudo bem? A outra dúvida é o b mais ou menos, mas eu acho que o b mais ou menos já foi, né? Você vai fazer uma conta com mais e a outra com menos, que é a que foi o Gabriel que perguntou. Tá. E Nath, essa também é importante. Se, por exemplo, eu tiver uma equação desse tipo aqui, ó, x quadrado menos 3, não, vamos por 3x menos 7 igual a 10. Se ela estiver escrita assim, eu não posso fazer essa conta que eu acabei de fazer em cima. Por quê? Ela tem que estar igual a zero. Aí não é simplesmente eu vir aqui e cortar o 10. Na matemática não é fácil assim. Então a gente tem que, para eu não ter esse 10 aqui, eu jogo ele para o lado de cá. Então eu pego esse 10 e jogo para cá. Então fica x quadrado mais 3x menos 7. E aqui, como estava 10 positivo, na hora que eu mudo de lado, ele fica 10 negativo. Igual a zero. Olha lá. Pronto. Igual a zero. Aí, é só eu juntar esse 10 com 7 para melhorar. Então, x quadrado mais 3x menos 17 igual a zero. Aí, essa equação aqui, ela eu posso fazer Bhaskara. Tá? Se ela não tiver igual a zero, eu não posso. Eu tenho que passar todo número que tiver do lado direito
para o lado esquerdo, antes de começar a fazer a conta. Tá? Se ela não estiver preparada, vocês têm que preparar ela antes para depois fazer. Ficou claro, Nath? E para o resto do pessoal também? Tá. Beleza. Então, tá tudo aqui na apostila também, passo a passo. Uma com mais, outra com menos, e o conjunto verdade. Tá? Beleza. Agora, então, Bhaskara é isso. Essas duas fórmulas, a do delta e a do x. Na próxima aula, a gente vai estudar só o delta, tá? Também. Só que o Luca não é o Luca. Que engraçado isso, né? Quem será o Luca, então, se o Luca não é ele? Alguém pode me dizer quem é o Luca? O Luca que está aí pode me dizer quem é? Bom, se o Luca não é o Luca, eu vou tirar o Luca que não é o Luca, para quem sabe o Luca certo entre. Pera, agora Luca é Luca? Estou perando. É triste, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Para quem conhece Hamlet. Isso, então deve ser o Luca mesmo. Bom, alguém ia perguntar. Gabriel Marques, o V e o S são a mesma coisa, tá? E eles significam o conjunto verdade ou solução, ok? Deixa eu colocar aqui para mostrar o meu papel. Tá, aqui. Então, eu posso usar tanto o V quanto o S, tá? Ok? Um chama verdade e o outro chama solução, mas o mais comum mesmo é verdade, tá? Esse aqui, o V. Mas pode usar o S também, ninguém vai falar nada. Fechou? Não faz mal, é bom que tire a dúvida aqui mesmo para a gente solucionar. Então, concluindo, esse foi o primeiro método para a gente achar os dois valores, as duas raízes. Então, guarde esse nome. Raízes, tá? O 2 e o 3. Agora, tem um outro método para calcular as raízes também. Mas, esse método da soma e produto, ele serve só se o A for 1. Então, eu vou até marcar aqui só para A igual a 1. Guardem. Não posso usar se tiver um A diferente. Então, quem que é o A? O número que acompanha o x quadrado. Então, para eu poder usar esse método de soma e produto, o A tem que ser 1. Ok. Aí é extremamente fácil identificar. Vai estar assim a equação lá, x quadrado, aí vai ter um número aqui, o x e o p, tá? Igual a zero. Então, a soma é o número que acompanha o x, e produto é igual ao termo sozinho. Então, eu posso dizer o quê? Que a soma é igual ao termo menos b. E o produto é igual ao termo C. Vejam o seguinte, eu coloquei menos B, significa que você vai pegar o valor de B e vai trocar de sinal, tá? Mas entenda, eu estou falando soma e produto, né? Mas que soma do quê? Você deve estar se perguntando. Das raízes. Então, as duas raízes somadas vão dar o número B. E as duas raízes multiplicadas vão dar o número C. Tá. Vamos pegar a equação anterior para vocês entenderem um pouco melhor antes. Então, estava escrito lá naquela última que a gente fez o seguinte.
x² menos 5x mais 6. Eu vou destacar aqui o 5 e o 6. Vira. Então, esse termo aqui é o valor da soma. Então, a soma dá 5. Vejam que eu troquei o sinal. Tá? E o produto é 6. O que significa? Que as duas raízes somadas vão dar 5. E se eu pegar os valores delas e multiplicar, vai dar 6. Como que vocês vão descobrir? É por tentativa e erro. Então, o que vocês vão fazer? Um quadrinho, mais ou menos assim, e vão colocar todos os números que multiplicados dão 6. Vejam, multiplicados, né? Porque é o produto. Então, quais dois números que dão 6? Eu sempre gosto de começar do 1. Então, o 1 e o 6, o 2 e o 3, depois vai começar a repetir 3 e 2 e 6 e 1. Então, esses dois últimos eu vou excluir, porque é repetição do que a gente já tem. 1 e 6 e 2 e 3. Feito isso, aí já acabou o problema. É só identificar qual deles a soma dá 5. A soma vai dar 5 no segundo. Então, raízes, conjunto verdade, 2 e 3. Então, a gente consegue obter muito mais rápido e fácil do que fazendo Bhaskara. Tá? Talvez para alguns seja a primeira vez que estejam vendo isso. Então, deve se parecer meio confuso, mas essa maneira é muito mais fácil e rápida do que fazer Bhaskara para achar as duas raízes. Então, eu peguei a equação, fiz o procedimento e achei 2 e 3 direto, sem precisar fazer aquelas contas de Bhaskara. Porque tem raízes, tem potência, vocês podem errar mais fácil. Mas, infelizmente, não é toda a equação que dá certo. Então, vocês vão tentar. Eu vou fazer mais um. Então, vocês vão tentar e se der erro, se não conseguir achar esses dois valores, vocês param e fazem Bhaskara, tá? Então, não é toda a equação que dá certo. Agora eu vou repetir. Vou repetir uma vez aqui, depois vou fazer mais um exemplo. Então, primeiro, eu vou pegar e vou dizer o quê? Que a soma é esse termo aqui com o sinal trocado. Então, como ele estava menos 5, ele virou mais 5. E o produto é esse termo aqui, tá? Com o sinal que ele tiver. Então, se ele tiver mais 6, eu coloco mais 6. Se ele tiver menos 6, eu coloco menos 6. Aí, o passo da tabela que eu acho que a Melissa não entendeu. Essa tabela, eu vou pôr aqui dentro dois números que multiplicados dão 6. Então, eu tenho quem? O 1 e o 6, e depois eu tenho o 2 e o 3. Só, que vão dar 6. Não tem mais nenhum outro par que dê 6, tá? Então, dentre esses dois, que a multiplicação dá 6, os únicos que somados dão 5 são esses. Então, ó, eu faço primeiro o produto que dá 6, beleza, tem esses dois. Aí eu vou para a soma. Qual deles que a soma dá 5? O segundo. 2 mais 3 dá 5, porque 1 mais 6 dá 7, entendeu? Então, a gente finalmente conclui que as raízes são 2 e 3. Ok? Eu vou fazer mais um exemplo agora. Então, quem não entendeu de cara aí, vamos ver se entende agora. Então, vou pegar a equação do livro, que é a seguinte. x² menos 7x mais 10 igual a 0. Tá aí a equação. Bom, primeiro passo, eu vou verificar se eu posso fazer soma e produto.
Aqui eu posso, porque o A vale 1. Se não for 1 aí, não vai poder. Então, pode. Aí eu vou falar. Vou pedir para vocês me ajudarem aí. Quanto vale a soma? Olhando para a equação, que número é a soma? E que número depois é o produto? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Que número eu vou colocar aqui na frente da soma? Quem aí quer arriscar? Boa, Melissa. Tá? Então, o que a Melissa deve ter pensado? A soma é esse termo aqui, quem acompanha o x, com o sinal trocado. Então, era menos 7, virou 7. E o produto é o outro, que é 10. Com o sinal positivo também. Então, mais 7, mais 6. Ok? Então, para quem boiou, são esses dois valores. Agora, feito isso, eu vou montar a tabela. O que eu tenho que buscar nessa tabela? Dois números que multiplicados vão dar 10. Multiplicados vão dar 10. Certo? Então, vou começar sempre do 1. 1 e o 10. Quem mais? 2 e 5. Não tem mais nenhum depois desse. Então, minha tabela eu fiz a mais aqui. Pronto. Segundo passo está feito. E o último é descobrir qual deles a soma dá 7. 1 mais 10 dá 11. Então, esse aqui está fora. E 2 mais 5 dá 7. Então, as raízes e a resposta do exercício é 2,5. Falem para mim agora, não é mais fácil do que Bhaskara? Quem aí acha? Eu acho espetacular, muito rápido. Você fez as duas raízes aqui com duas continhas. Uma continha, né? Isso aqui nem é conta. Então, se vocês entenderem soma e produto, ajuda muito na hora da prova em questão de tempo, tá? Mas não quer dizer que pode esquecer Bhaskara, porque tem algumas equações que vocês não vão conseguir fazer soma e produto, mesmo se o A for 1, tá? Eles fazem essa maldade aí, então saibam as duas, tá? Para não ter problema. Tá. A gente vai fazer análise do discriminante hoje também, tá? E depois, na próxima aula, eu volto, porque esse assunto vai ser importante. Então, eu vou passar tudo para acabar. Eu acabo com o discriminante aqui. E depois, a gente volta, se não der tempo de fazer muito exercício, a gente volta na aula e faz mais um pouco. Aí eu dou mais exercício. Quem levantou a mão? Saiu rapidinho. Quem levantou a mão aí? Me deu uma luz que sumiu. Foi rápido, eu não consegui ver. Alguém quer falar alguma coisa? Meu Deus. A última parte que eu queria ver com vocês é a análise do discriminante. Isso aqui é muito fácil. Na verdade, ela não serve para muita coisa, exceto dizer para a gente se a equação do segundo grau ela tem duas raízes iguais ou ela não tem raiz, tá? Pode acontecer isso. Então, discriminante. E esse assunto eles não costumam abordar muito na escola, tá? Por isso é importante. O discriminante é o delta, como eu já tinha dito antes. Então, é a análise do delta, tá? É só a gente ver o número que vai dar o delta. Então, tem algumas coisas. Se o delta for... Isso, é muita coisa, muita informação. Por isso que na próxima aula eu vou voltar e retomar esses assuntos. Então, se o delta for zero, a equação do segundo grau tem uma raiz. Ok? Uma raiz. Ou eu posso dizer que ela tem duas raízes iguais, o que é a mesma coisa.
Se ela tem uma raiz, ela tem a equação de... Lembrem que a equação de segundo grau, ela tem que ter duas raízes, né? Então, para eu falar que ela tem uma, tem duas iguais. Tá? Então, eu considero como uma só. Se o delta for negativo... Não, vamos por positivo primeiro. Se o delta for positivo, a equação tem duas raízes diferentes, né? Obviamente, senão não faz sentido. Ok? Duas diferentes. E se o delta for negativo, aí eu posso parar a conta. Ó que bom. Não tem raiz real. Por que eu digo que não tem raiz real? Porque em outro conjunto que vocês vão ver no terceiro ano do médio, ele terá. Tá? Então, até o terceiro ano do ensino médio, quando o delta for negativo, não vai ter raiz. Tá? Tudo bem? Para que serve isso? É para você saber se a sua conta vai dar certo ou não. Então, se você for fazer por Bhaskara, tá? Vai lá fazer Bhaskara, e o delta deu um número negativo, tem duas consequências. A primeira, você pode ter errado, e se você não errou, quer dizer que você não precisa mais continuar a conta, porque o delta negativo fala que não tem raiz real. Então, você fez lá, delta b quadrado menos 4ac, se esse valor aqui der igual a zero, quer dizer que a hora que você fizer a conta, você vai ver dois números iguais na resposta. Tipo 2 e 2, 3 e 3, qualquer dois números que sejam iguais, duas raízes iguais. Tá? É uma informação. Se o delta for positivo, vai dar duas raízes diferentes, que nem esse exemplo que a gente fez aqui. Ó. Se eu fizer o delta dessa conta aqui, ele vai dar maior que zero, vai dar positivo. Tá? Então, eu sei que ele tem duas raízes diferentes. E se der negativo, eu posso parar aqui a conta e falar que a solução, eu vou pôr assim, que o conjunto verdade é vazio. Pronto. Conjunto verdade vazio. Eu não preciso fazer a segunda parte, a parte do x. Essa aqui, lembra? Então, ainda para a equação de Bhaskara, se eu vi que o delta deu menos, deu negativo, então eu posso parar aqui. Nem faço essa parte. E eu já coloco isso como resposta. Ok ou não? Tá? Então, o que é mais importante dessa aula? Equação de primeiro grau vocês já estão carecas de fazer. Então, não é muito importante. Agora, equação de segundo grau, aí a coisa pega, tá? Então, quando eu falar equação de segundo grau, vocês vão ter que lembrar de delta, vão ter que lembrar de Bhaskara e vão ter que lembrar de soma e produto, ok? Além de identificar o que é o A, o B e o C na fórmula, tá? Então, cuidado, tá? Com esses assuntos. Como que decora isso? Não tem que ficar escrevendo a equação várias vezes para decorar. Vocês vão decorar resolvendo o exercício. Então, resolvam o maior número possível de exercícios. Então, como que eu vou fazer? Nessa aula, a gente vai resolver alguns, que ainda tem tempo, e nas outras, na próxima, a gente vai fazer mais alguns exercícios que eu vou pegar para vocês, tá? De fixação. Fechou? Então, ó, olhando aí para... Deixa eu voltar para minha lousa. Alguém ficou com alguma dúvida na questão do discriminante, de análise do discriminante? Ou eu posso passar para os exercícios? Beleza. Então, como esses assuntos são abordados nas provas, né, de vestibulinho? Dessa forma, nunca vem direto, tá? Agora, eu vou fazer com vocês
os de primeiro grau e depois na próxima aula a gente faz os de segundo grau. Fechou? Então, ó, número 1. Na turma do primeiro período do curso de Computação Gráfica do FPE, Instituto Federal de Pernambuco, Olinda, há 36 pessoas. Então, na turma tem 36 pessoas. Vocês não estão conseguindo ver aí? Ah, tá, eu vou arrumar. Isso, boa. É que eu mudo a câmera e ele dá esse trabalho. Beleza. Então, é uma turma de 36 pessoas. O número de meninos dessa turma é o triplo do número de meninas. Logo, podemos afirmar que nessa turma temos. Então, a gente vai aprender mais para frente sistema de equações de primeiro grau. Mas a gente vai tentar resolver isso normal, sem sistema. Então, primeiro passo. A turma, ela tem meninos e meninas. Então, eu vou colocar homem e mulher para ficar mais fácil. Porque daí eu vou chamar H de homem e M de mulher. Ok? Então, H de homem e M de mulher. Beleza. Então, na turma, ela é composta de homens e mulheres, cuja a soma, se eu pegar um número de homens e somar com o número de mulheres, eu vou ter 36, porque é o número total de pessoas. E tem mais um dado aí. Qual que é o dado? O número de meninos. Quem que é o número de meninos? O H. Quando vier a palavra então veio a palavra na matemática a gente troca por igual. Então, o triplo do número de meninas. Como que eu escrevo triplo? Triplo, a palavra triplo na matemática é 3 vezes o número de meninas. Pronto. Tá aí. 2 equações de primeiro grau. Métodos para a gente resolver. Eu posso fazer tentativa e erro, que vai ser o meu primeiro método. Tá? Então, eu vou fazer aqui do lado ó, uma tabelinha. Essa tabelinha não tem nada a ver com aquela outra, tá? Essa é uma tabelinha de homem e mulher, para a gente tentar descobrir qual que dá 36. Então, o seguinte, se na turma, vamos pegar uns valores aí, se na turma tiver um homem, não, na verdade, o número de homens é 3 vezes o número de mulheres, né? Então, se eu pegar na turma uma mulher, eu vou ter que pôr 3 homens. Vê se faz sentido. Porque o homem é o triplo, né? Pode, mas não vai dar certo. Eu já vou mostrar o outro método. Então, o primeiro método é tentativa de erro. Então, eu coloco números para as mulheres e descubro o homem. Então, se a mulher for 1, o homem vai dar 3 vezes 1, 3. Ok. Mas aqui a soma não está dando 36. Tem 4 pessoas só nessa turma que eu fiz aqui. Então, esse chute que eu dei aqui está errado. Vamos pôr mais mulheres. Vamos pôr aí umas 5 mulheres. 5 mulheres, eu vou ter o triplo de homens. Então, 3 vezes 5, 15. Então, ó, aqui eu vou pôr quantas pessoas são. Deixa eu pôr aqui turma. Então, aqui tem 4 e aqui tem 20. Não, ainda não deu 36. Vou aumentar um pouquinho mais. Por 6. 6 mulheres, eu vou ter o triplo de homens. Então, 3 vezes 6, 18. Se eu somar 18 com 6 para ver a turma, vai dar 24. Ainda é pouco, né? Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos pôr aqui um 8. 3 vezes 8, 24. 24 soma com 8 dá 32. Opa, está chegando. Se eu jogar um 9 aqui, 3 vezes 9, 27. Então, 27 homens e 9 mulheres.
27 com 9, 36. Aí, encontrei que na minha turma tem 9 mulheres e 27 homens. Esse, vocês viram que é o jeito pior possível, porque demora. Então, qual que é o jeito mais fácil? Vejam. Primeiro, vocês entenderam isso que eu fiz? Eu fui chutando, tá? Então, eu atribuí valores para as mulheres e vi quanto que tinha que ser o número de homens, já que o número de homens é o triplo do número de mulheres, tá? E fui procurando até achar 36, que é o valor da turma que ele falou, ok? Tá. Então, do segundo método, esse é o primeiro. Primeiro método, bosta. Segundo, melhor. Aqui eu falo que H, o número de homens mais o número de mulheres dá 36. Mas o número de homens é 3 vezes M. O que eu posso fazer? Eu pego esse 3M aqui, que é o valor de H, e jogo no lugar do H, na primeira. Então, na primeira, estava lá, H mais M igual a 36. Então, em vez de pôr H, eu vou falar que é 3M. Então, vai ficar 3M mais M é 36. Então, recapitulando, o que eu fiz? Eu troquei o H por 3M, porque ele falou que o H é 3M. Então, 3M com mais 1M, eu vou ter 4M. Então, 4, equação de primeiro grau. Pego o 4, que está multiplicando, passo para lá, dividindo. Então, M é 36 dividido por 4. Então, eu tenho que M é igual a 9. Ok? Já obtive o número de mulheres. São 9. Aí eu posso escolher se eu quero usar ele aqui ou ele aqui para achar o número de homens. Então, eu acho que na segunda é mais fácil. A gente tem o quê? Que o número de homens é igual aqui, a 3 vezes o número de mulheres. Então, o número de homens é 3 vezes 9, que é 27. Então, eu encontrei os dois. O número de homens e o número de mulheres. Tá? O Luca vai estar gravado, depois eu passo. Me lembre de passar para você. Ok, gente? Esse segundo método aqui, a gente vai ver melhor quando a gente trabalhar sistemas, tá? Eu já quis colocar aqui nessa aula para vocês terem uma ideia mais ou menos de como faz. Mas, na aula de sistemas de equações de primeiro grau, a gente vai trabalhar melhor isso daí, tá? Então, perfeito. Esse foi o exercício 1, mas ele quer saber o número de meninas, né? Então, são 9, letra C. Ok? Sim, Yasmin, o segundo sempre dá certo, o primeiro também, só que gasta muito tempo, tá? Então, é isso aí. Equaçãozinha de primeiro grau. O 2. Vamos lá, ver aí. Um aluno do primeiro ano do Cotil fez compras em 5 lojas. Esse daqui vai deixar vocês meio loucos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o 2, porque esse a gente vai gastar um pouco mais de tempo. Eu vou fazer o 3, tá? Então, mudança de planos aí, 3, e depois na outra aula eu faço o 2, que é um pouco mais demorado. Aí, o 3. Sendo x a solução dessa equação que está aí. Então, imagine que se der 10, o x vale 10. Tá? Então, o valor correspondente ao valor de e na equação e igual a 49x. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você tem que calcular o valor de e. Então, mas antes, tem que calcular o valor de x. Tá? Então, primeiro, a gente vai resolver a equação x mais 4 sobre 6 mais 2x menos 3 sobre 2 igual
a 1. Essa é uma equação de primeiro grau, porque o x está na primeira potência. Tá? Então, o primeiro passo é resolver essa equação e descobrir o valor de x. E depois a gente faz essa. Multiplica por 49. Só para concluir, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer? O que vocês têm que lembrar? A gente teve uma aula que envolvia soma de fração. O que a gente fazia na soma de fração? A gente calculava o MMC. No caso aí, de 6 e 2. Então, eu vou aqui do lado calcular o MMC de 6 e 2. Por isso que vocês tiveram aula de MMC. Então, aqui, ó, MMC de 6 e 2. Então, vamos lá, por 2. 3 e 1. E daí, por 3, 1 e 1. Pronto, então o MMC é 6. Então, aqui embaixo, eu vou colocar 6 dos dois lados. Tá? Beleza. Aí, qual é o procedimento? Dividir pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Tá certo? Nas duas. Essa aqui também. Então, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x mais 4 é x mais 4. Põe o sinal do mais. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, cuidado. O 3 você vai multiplicar aqui e aqui. Tá? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6x. E 3 vezes menos 3, menos 9. E para acabar, a mesma coisa aqui no 1. Quando não tem nada embaixo da fração, coloca-se 1. Então, 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1, que é 6. Ok. A parte de qual? Do 6, aqui, eu imagino que seja essa. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 2x, né? 3 vezes 2x, 6x. Tá? Essa parte aqui. A gente tem que distribuir. Tá? E 3 vezes 3, 9. Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se tiver dois números em cima, multiplica pelos dois. Tá? Então, eu só vou copiar essa coisa toda aqui. Com x mais 4, mais 6x menos 9 sobre 6 igual a 6 sobre 6. Nesse passo agora, a gente vai cortar os 6 dos dois lados. Tá? Para facilitar. E vamos agrupar os termos semelhantes. Eu tenho 1x aqui e tenho mais 6x aqui, então no total eu tenho 7x. Eu tenho 4 e estou devendo 9, então na verdade eu estou devendo 5, igual a 6. Então eu agrupei x com x e número com número. Então, agora eu vou isolar o x para completar a equação do primeiro grau. Então, 7x, esse 5 vai para lá. Vai ficar 6. Se antes era menos 5, agora vai ser mais. Então, 7x é igual a 6 mais 5, que é 11. Então, x é igual a 11 dividido por 7. E aí a gente fica com a letra C. Tá? Então, tudo bem? Todo mundo? A letra C?
Alguma dúvida? Tá. Para quem não ficou com dúvida e marcou direto a C, se estrepou, porque não é a C. O que vai, o professor, mas o que eu vou fazer com aquele 49x? Isso, perfeito. É essa pergunta que você tem que fazer. Ele não quer o valor de x. O x deu 11 por 7. E tem a alternativa maldita lá, 11 por 7. Então, quem marcar essa alternativa vai errar, infelizmente, mesmo fazendo essa conta certa. O x é 11,7, mas ele quer o e na resposta. O e é 49 vezes x. Ele falou lá em cima. Então, eu tenho que fazer e igual a 49 vezes 11 sétimos, que é o valor de x. Olha que sacanagem. Então, e é igual. Aí, teve aquela aula de simplificação, né? Na regra de 3. Olha que importante. Porque 49 dá para simplificar por 7. Então, eu divido por 7 aqui e aqui também por 7, ó, para cortar esse 7 de baixo. Então, 49 dividido por 7 dá 7. E esse 7 de baixo vira 1. Tá certo? E 7 vezes 11 é 77. Letra E. Então, eu tenho certeza que nessa prova, muita gente deve ter marcado a letra C, o que é uma sacanagem, né? Mas a correta é a alternativa E. Então, muita atenção nas provas. Eles podem te dar uma resposta nas alternativas, mas ainda não é a resposta final. Tá? Então, extremo cuidado. Fechou? Tá? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão? Ou, no geral, alguma coisa que vocês queiram saber? Beleza. Então, para quem estiver de boa aí, está dispensado, bom descanso e até quarta. E para quem tiver alguma dúvida, estamos aí. Eu já mando a lista para vocês de biologia e matemática lá, para vocês já irem treinando algumas partes de primeiro grau. Nessa primeira lista, eu vou passar só equações de primeiro grau, tá? Então, a gente se vê depois na quarta, então. Bom descanso aí e até!